Agora eu vou editar essa voz. Calma aí, deixa eu pegar o time certo. Na hora... Depois eu vou cantar, calma aí. Quando eu usar todas as habilidades, eu vou botar a música toda. Eu vou cantar. Não, velho, não! Ah, não precisava de... Bora lá. Não, não quero nada, vou falar isso. Isso, eu consegui. Esse é o vídeo. Tchau.